Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não deis aos cães as coisas santas, e nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés. Queridos irmãos e irmãs, a palavra e a direção do Santo Evangelho para nós, falando sobre não dar aos cães e aos porcos as coisas santas. Primeiramente, nós precisamos entender aqui que os porcos e os cães não estão dentro do contexto da sociedade que nós vivemos. A sociedade que nós vivemos, os cães são muito bem tratados, os cães são domesticados, mas aqui no tempo bíblico, no tempo de Cristo, os cães eram animais selvagens e até mesmo violentos, que comiam os restos que estavam nas cidades e muitas vezes avançavam nas pessoas. Jesus aqui está nos falando sobre a respeito do discernimento de dar as coisas de Deus para qualquer pessoa. Então aqui o Senhor está nos dizendo que a evangelização, ela tem que passar por um discernimento. Jesus aqui está dirigindo aos seus discípulos. Muitas vezes, uma pessoa que tem uma vida católica e ali está dentro de um contexto de fé, uma pessoa que vive e busca viver os mandamentos de Deus na sua vida, também vivenciando aquilo que ensina a palavra de Deus, pessoa que sabe a importância dos sacramentos da igreja, o valor da Santa Missa no domingo. Então, uma pessoa que ela está dentro da fé, sabe o amor que nós devemos ter a Nossa Senhora, aos santos, talvez não tenha a distinção da cabeça, da mentalidade de pessoas que não vivem a fé. Para as pessoas que não vivem a fé e às vezes mostram certa aversão à fé, nós precisamos entender que elas não têm a mesma experiência que nós. Que elas não tiveram, talvez por culpa própria, porque não buscaram, não cultivaram, mas também porque não foram catequizadas como nós, não têm a experiência de Deus como nós. Então, quando nós falamos sobre evangelização, claro que os ensinamentos de Deus devem ser passados às pessoas, devem ser ensinados, mas nós precisamos ter esse discernimento. Primeiramente, como passar a pessoas que não têm a mesma experiência que nós. Logicamente, elas não vão entender e não vão tratar as coisas santas do mesmo jeito que nós. Então, nós observamos logo quando as pessoas soltam comentários sobre aquilo que é santo. Casar na igreja não tem importância, ir na missa de vez em quando. Então, você vai percebendo que certos comentários já mostram que a pessoa não tem um conhecimento sobre o que é ser católico, não tem uma profundidade de fé. Então, quando nós falarmos com elas, nós vamos precisar ter essa consciência. Nós não estamos falando com alguém e nós não estamos cobrando alguém que tem conhecimento, alguém catequizado, alguém evangelizado. Isso falta a esta pessoa. Então nós devemos ter o cuidado de ficar jogando coisas santas, porque elas não vão valorizar. Então, as coisas santas, meus irmãos,
são valorizadas para aqueles que foram evangelizados. As coisas santas são tratadas com devido amor e o devido valor para as pessoas que já foram tocadas por Deus. Nós também, antes de sermos tocados por Deus, antes de nós conhecermos, nós também tratávamos as coisas santas de qualquer jeito. Nós não dávamos o devido valor, nós não tínhamos o amor que nós temos. Então, muitas vezes, por nós estarmos dentro da igreja, estarmos dentro da vivência, nós achamos, quando nós vamos conversar e até mesmo convidar as pessoas para participar, vamos orientar, nós esquecemos que muitas pessoas não estão nesse ambiente, não foram evangelizados ainda, não foram preparados. Então, quando nós ouvimos certos comentários a respeito da fé e até desvalorizando, aqueles que não valorizam como se devem, aqueles que acham que não tem importância, né? Não precisa para batizar de um padre, não, você batiza mesmo na sua casa. Tem tantos comentários que a gente ouve das pessoas na conversa do dia a dia, na convivência, de pessoas que falam, não, eu sou católico. Pessoas que acham, que entendem o que é ser católico, mas quando elas conversam, quando elas explicam algum tema, quando elas vão falar das coisas de Nossa Senhora, da missa, do sacerdócio, os temas católicos para ela, ela não olha isso com o mesmo significado. Por quê, meus irmãos? Porque os tesouros que nós recebemos, e tudo isso para nós são grandes tesouros, tem grande importância. Não vai ter a mesma importância para todo mundo. É preciso preparar o coração para isso. Não digo que essas pessoas não possam chegar a conhecer como nós conhecemos, sim. Elas precisam trilhar um caminho de conversão, elas precisam entrar dentro da igreja, porque as coisas da igreja só se compreendem do lado de dentro, não do lado de fora. Então não adianta você conversar e tratar as coisas de Deus com quem não vai na igreja. Eles não vão entender. Não é porque eles não entendem de falta de compreensão, porque não estudaram, não leram. Não, eles não têm vivência. Aquilo não toca, aquilo não faz parte. Porque se eles fossem tocados por isso, se eles tivessem feito uma experiência com isso, se eles soubessem o valor disso, eles estariam dentro, como nós. Então, meus irmãos, nós precisamos ter atenção a isso. Então, aquelas pessoas que às vezes, não por maldade, mas é porque tem uma visão da igreja, das coisas de Deus do lado de fora. Mas também há outras visões que são realmente visões contrárias, de resistência, realmente com dificuldade de aceitar as coisas de Deus. Então há uma distinção aqui. Aquelas pessoas que acham que são católicos, acham que conhecem e têm uma visão distorcida, que falta uma catequese, uma evangelização, um aprofundamento, talvez um momento de retiro, que toque o coração dessa pessoa e a pessoa mude de ideia, mude de visão, e agora outros que já têm uma verdadeira resistência, uma aversão. Então, aquelas que demonstram uma agressividade, uma revolta, não aceitam de jeito nenhum. Então, Jesus diz qual deve ser a nossa atitude contra estas atitudes, não contra essas pessoas, contra essas atitudes. Se uma pessoa tem uma aversão às coisas santas, nós devemos nos guardar o que é santo. Porque não atireis pérola aos porcos. Jesus, ele tomou essa atitude algumas vezes no Evangelho.
Diante de Pilatos, que o interrogava, o que Jesus fez? Jesus viu que aquele homem debochava, aquele homem não queria saber da verdade, então Jesus guardou silêncio. Herodes também questionou Jesus, achando que as coisas que Jesus fazia eram um espetáculo. O que Jesus fez? Guardou silêncio. Os fariseus que cobravam de Jesus um sinal, Jesus disse: nenhum sinal vos será dado. Então, não dá pérola aos cães e aos porcos é ficar em silêncio. Diante de uma pessoa que é resistente à fé, aquelas pessoas que não entendem, que se revoltam, o que nós vamos ainda discutir com ela das coisas de Deus? Vai entrar alguma coisa no coração? Não. Então o que nós devemos dar a ela? Não deis a elas as coisas santas. Guarda o silêncio. Fique quieto. Não entre em discussão. Aqueles que querem ouvir, por isso que eu fiz uma distinção. Aqueles que não sabem por ignorância ou têm uma visão distorcida, ela tem uma certa abertura para aprender. Então a elas nós devemos evangelizar, nós devemos anunciar, falar para ela: ó, meu irmão, não é bem assim. Olha, a igreja ensina assim. Olha, meus irmãos, talvez você não conheça bem. Olha tal livro, olha tal coisa. Mas algumas pessoas que não é que elas não sabem, elas não querem. E quem não quer, só quer causar confusão, briga, o nosso silêncio. Pelas atitudes das pessoas, pelas respostas e pelas ofensas, nós já vamos discernir quem são essas pessoas. Então, a palavra e o direcionamento de Jesus é: não deis aos cães as coisas santas. Às vezes a gente vai encontrar essas pessoas dentro da nossa própria casa. Não adianta alguém que tem aversão à igreja, você contar o que você vive dentro da igreja. O que elas vão fazer com isso? Elas vão falar mal. Então, que o Senhor nos dê a sabedoria e o discernimento, para que primeiramente as coisas santas sejam guardadas no nosso coração, valorizada por nós, pela nossa vida e pelo nosso testemunho, e que nós possamos transmitir aos outros o valor daquilo que nós recebemos. Aquilo que é santo deve ser amado, respeitado e valorizado, primeiramente por nós, e depois tratado assim diante de todas as pessoas.